Olá pessoal, e aí? Estamos aqui mais uma vez aqui para apresentar mais uma aula para vocês do direito tributário, trazendo essa maravilhosa disciplina. E quero te dizer que a aula de hoje é uma das aulas muito importantes, porque hoje nós vamos tratar do fundamento do direito tributário. O que é o fundamento? O fundamento é o objeto de estudo da nossa disciplina. O direito tributário, como o próprio nome diz, ele estuda o tributo. E a nossa aula de hoje vai ser sobre o conceito de tributo. Eh, eu falo que essa aula é muito importante, porque é muito imprescindível, na verdade, que isso esteja dentro da sua veia, esteja ali no seu coração, na sua memória, esse conceito, né, esse artigo do CTN, o artigo 3º, nós vamos já passar a analisá-lo. Porque esse artigo, ele é objeto de muitas questões durante as provas, tanto da OAB quanto prova de concurso. Objeto de muitas questões por quê? Porque tudo gira em torno dele. Às vezes, a questão ela traz, por exemplo, o nascimento de um novo tributo, e esse novo tributo ele tem ali uma natureza de sanção. Então o fundamento para você responder essa questão é o artigo 3º do CTN, que vai definir que tributo não advém de sanção por ato ilícito. Enfim, então vamos à nossa aula aqui, espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, como sempre, deixe nos comentários, entrem em contato comigo pelas redes sociais, que eu estou aqui para facilitar nessa caminhada e levar você a entender realmente o direito tributário e acabar de vez com essa ideia de que direito tributário é difícil. Então vamos lá. Eh, partindo para análise do conceito de tributo, nós vamos nos ater aqui logo de cara ao artigo 3º do CTN. Então eu vou ler aqui com vocês para ficar mais fácil. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que você precisa tirar aqui logo de cara desse conceito? É que esse conceito ele é determinado pela lei, né? O CTN, ele originalmente ele não é uma lei, é um decreto. Mas ele foi recebido pela nossa Constituição como uma lei e uma lei complementar. E a Constituição fala que é uma lei complementar quem vai tratar sobre normas gerais de direito tributário. Essas normas gerais, uma delas é definir o que é tributo. Por isso que o CTN, que na sua origem foi um decreto, foi recebido como uma lei complementar. E como eu já disse nas aulas anteriores, a obrigação tributária ela advém da lei, ela nasce da lei. Ela não nasce da vontade, não nasce do acordo. Então é por isso que o Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar, né, ou foi recebido como uma lei complementar, é quem vai definir o que é tributo. Então, passamos a analisar agora cada um desses aspectos que estão no artigo 3º do CTN, que são as características do tributo. Isso é muito importante que você tenha muito claro assim. Eh, a primeira coisa que você deve, circular, demarcar, sublinhar aí no seu CTN, é que tributo é pecuniário. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que você, para pagar o tributo, você tem que pagar ele em dinheiro, e é em dinheiro mesmo. E tem até uma expressão que fala aqui no artigo que, ó, tributo é prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Quando a gente fala aqui de que é pecuniário, e é em moeda no caso, né, ou cujo valor nela se possa exprimir, muita gente já entra naquela confusão, e eu já quero te tirar desse senso comum, de que você pode pagar tributos de outra forma que não seja em moeda. O que é isso? Vamos supor, fulano de tal tem uma empresa que faz limpeza. Só que fulano de tal deixou de recolher, por exemplo, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, Imposto Municipal. E acumulou dívidas. Vamos supor que ele passou 5 anos, né, que é o prazo decadencial e o prescricional, sem recolher o ISS. Em determinado momento a prefeitura, né, abre uma fiscalização, vai cobrar esse fulano pelo seu ISS, ele fala: "Olha,
eu não tenho dinheiro, não tenho como lhe pagar, porque todo o dinheiro que eu ganhei eu já gastei. Essa é uma coisa normal, né, em todas as empresas, ou quase todas as empresas, nunca ter dinheiro para pagar tributo. E não só nas empresas, mas também nas nossas casas. Mas o que que ele pode fazer, né, o que que o senso comum nos leva? "Olha, eu não tenho dinheiro, prefeitura, para lhe pagar esse imposto, mas eu tenho o meu serviço. Eu posso, por exemplo, somar junto à limpeza urbana, os meus funcionários, e a gente vai pagar esse dinheiro, esse tributo, né, que está atrasado, prestando um serviço para a prefeitura". Isso não é possível, tá. Isso não é possível por quê? Por força desse caráter pecuniário que o tributo tem. O tributo tem que ser pago em moeda, tá. Uma outra situação que tem, e essa já é uma exceção, já vou te trazer aqui, apesar de ter, esse início aqui no artigo 3º falando que o tributo tem que ser pago em moeda, a outra situação que nós temos é a possibilidade do tributo ser pago em dação, em pagamento de bens imóveis. Essa é uma possibilidade muito, muito remota. E eu já estou abrindo aqui para você e deixando bem claro que é a única opção que não seja em moeda que você pode pagar um tributo. Só que para isso precisa de uma lei do ente, essa dação tem que ser de um bem imóvel, então não vai ser uma prestação de serviço, vai ser um bem imóvel que você vai pagar o tributo. Devo tanto, vou entregar esse bem imóvel para fazer o pagamento desse tributo, tá. Essa é uma exceção, porque no geral, caiu uma questão falando que o tributo, pode ser pago de uma outra forma, que não seja em dinheiro, ou seja, que não seja em moeda, que não seja em pecúnia, essa questão vai estar errada. Aí se a questão mencionar uma exceção, a única exceção que tem é a dação em pagamento do bem imóvel, tá. Muito importante você ter o imóvel na sua mente, porque pensa assim: "Ah, eu não tenho como pagar esse tributo, mas eu tenho joias, que são quase como dinheiro", mas, pô, mas joias não está previsto na lei. O que está previsto na lei é a dação em pagamento do bem imóvel, tá. Passando para o próximo ponto é a compulsoriedade. Compulsoriedade é a obrigatoriedade de pagar. Eu já falei com vocês no vídeo anterior que a obrigação tributária, ela nasce da lei, né. A lei define as obrigações tributárias principal, que no caso é a de pagar, e quando acontece um fato gerador, você va aquele fato gerador faz nascer o crédito tributário, e você é obrigado a pagar esse crédito. Então, a compulsoriedade ela vem disso, de que você não escolhe: "Ah, não sei se eu vou pagar, eu não acho que hoje eu não estou muito pagador de tributo, eu não vou pagar esse tributo". Não, o tributo é compulsório, todo tributo é compulsório, tá. O próximo aspecto é uma obrigação legal, né, é definido em lei, tributo, né, e suas espécies nascem da lei. Não tem como um decreto ou qualquer, outro ato que seja abaixo da lei, instituir um tributo. Tributo nasce da lei. Não tem como, por exemplo, um tributo nascer de uma resolução, um tributo nascer, de uma instrução normativa de um ente, não. Tributo nasce da lei. Tenha isso muito claro na sua mente. Isso, inclusive, é o primeiro princípio a ser estudado quando nós formos estudar os princípios tributários, que é o princípio da legalidade, que no direito tributário não é nem princípio da legalidade, é mais o princípio da reserva legal, ou seja, que precisa de uma lei para que haja o nascimento do tributo. Aqui outro aspecto dos tributos que também não deixa de ser importante quanto os demais, que não é sanção. O tributo não é uma multa. O tributo ele não decorre de um ato ilícito. Vamos supor, eu trabalho no fisco, né, sou auditor fiscal. As pessoas, né, os contribuintes, eles confundem muito, achando que as multas são sempre tributo, são sempre, revestem-se desse caráter tributário. Não, multa é multa, tributo é tributo. E por que que multa não é tributo? Porque a multa, ela é uma sanção, ela é uma penalidade, porque o contribuinte deixou de fazer alguma coisa ou fez alguma coisa que não devia. Então, o artigo 3º do CTN fala que o tributo, ele não decorre de sanção. Se for uma sanção que gera um crédito ali que não seja tributário, porque não vai ser tributo, isso não pode ser chamado de tributo.
A própria Constituição, no artigo 5º, ela determina que o Estado não vai confiscar, é o princípio do não confisco. E essa é uma das decorrências do tributo não ser sanção, porque o Estado não pode confiscar algo, porque isso estaria, confiscar algo chamando isso de tributo, porque isso estaria, em conflito com essa parte aqui do conceito de tributo, isso seria uma sanção, tá. Então, deixe isso claro que tributo não pode ser sanção. Se você foi multado, aquele valor daquela multa não é um tributo, aquilo é uma multa. E aqui o último aspecto é a vinculação. O artigo 3º, ele fala que é instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ó. Essa vinculação aqui, quando a gente está falando do conceito de tributo, ela diz respeito à à autoridade, né, tributária, não ter nenhuma discricionariedade para lançar o tributo, para cobrar o tributo. Vou te dar um exemplo. Eu chego para fazer uma fiscalização em determinada empresa e percebo que eles só recolhem tributo, de 90% do seu faturamento. Então faltam 10% a ser recolhido. Eu poderia fazer um juízo de valor, né, eu como auditor fiscal falar assim: "Olha, poxa vida, eles não recolhem 10% sobre 10%, mas eles recolheram sobre 90%. Eles estão quase certos". E no país que a gente vive, estar quase certo é praticamente estar certo, porque são tantas obrigações que você acaba, eh, deixando alguma passar. Enfim, mas essa não é a discussão do momento. Eu quero que você saiba que eu como auditor, como autoridade tributária, eu não tenho a opção de falar assim: "Olha, eu acho justo que ele recolha só esses 90% mesmo e não seja multado por não ter recolhido os 10% faltantes". Isso eu não posso, por causa dessa determinação do artigo 3º. É uma atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, ocorreu um fato gerador, tenho que fazer o lançamento do tributo, deve-se o tributo. Eu não tenho nenhuma margem de decisão, eu não tenho nenhum juízo de valor a se fazer, porque em ocorrendo o fato gerador, deve-se lançar o tributo, tá. Então, o que que você precisa entender? Por que precisa definir o que é tributo? É para você, enquanto contribuinte, ou você enquanto, um jurista, um estudante do direito, ou um aplicador do direito, consiga classificar uma uma não vou falar uma intervenção, mas que você consiga classificar uma instituição de um preço público, de uma taxa, enfim, eu estou falando os conceitos aqui, mas uma forma que o Estado arrumou de ganhar dinheiro, você consiga classificar se aquilo é tributo ou não. Por quê? Porque muitas coisas mesmo, nascem como tributo e não são tributo. Então, para ser tributo, você precisa fazer aqui um cara crachá. Por exemplo, um estado, sei lá, lançou uma lei e falou: "Olha, esse aqui é um imposto". O imposto é uma espécie tributária. Então, qual é o exercício que você deve fazer? Você deve vir aqui nessas 5 características e ver se esse imposto se enquadra nas 5 características. Você vai se perguntar: "Esse imposto, ele é pecuniário? É compulsório? É uma obrigação legal? Nasceu da lei? Ele não é uma sanção? Não. É cobrado mediante a atividade administrativa plenamente vinculada? É. Então aqui, ok, esse é um tributo". "Ah, professor, e se, por exemplo, esse tributo ele não preencheu um requisito?". Vamos lá, ele não preencheu o requisito da sanção, vamos colocar isso aqui. Não preencheu o requisito da sanção. Mesmo assim ele vai continuar sendo tributo? Não. Se esse imposto que criaram aí, né, com o nome de imposto, ele é uma sanção, né, sobre ato ilícito, ele não vai ser tributo, ele vai ser outro tipo de verba que o Estado está querendo te cobrar, mas como tributo não vai ser. Por que é importante essa definição do que seja tributo e do que não seja? Porque a cobrança que é compulsória é a cobrança de tributo. Outras cobranças do Estado, por exemplo, de preço público, ela não é uma cobrança compulsória. Tá? Então isso é muito importante a gente definir. E outro exemplo que você pode ter também, é o que eu gosto de dar, é o da águia e da galinha. Não pode, por exemplo, uma galinha subir num penhasco
cortar suas penas para deixar suas asas menores, raspar o seu bico numa pedra lá, para fazer com que o seu bico esteja no mesmo formato do da águia, e a partir desse momento a galinha fala: "Não sou mais galinha, agora eu sou águia, porque eu sou parecido com a águia". Aí você fala: "Então pula do penhasco aí e pegue aquele calango lá no final, vamos ver se é a águia mesmo". Essa é uma co é um exemplo, né, que eu sempre gosto de ilustrar o tributo, porque ele precisa preencher todos esses 5 requisitos. E às vezes vão ter tributos que extrapolam esses 5, como por exemplo, o empréstimo compulsório. Nós vamos estudá-lo mais adiante, mas só adiantando, o empréstimo compulsório ele preenche esses 5 requisitos aqui que nós estamos falando, ele é pecuniário, tem a compulsoriedade, é uma obrigação legal, não é uma sanção e é vinculado. Só que o empréstimo compulsório, como o nome diz, ele tem mais um atributo. Como ele é um empréstimo, ele vai ser devolvido para o contribuinte, né, o Estado vai pegar aquele dinheiro e em determinado momento o Estado vai devolver aquele dinheiro. Aí, ou seja, um sexto requisito. Diante disso, levaram isso para o STF e falar: "Olha, empréstimo compulsório não pode ser tributo, porque empréstimo compulsório, o Estado pega o dinheiro, mas depois o Estado devolve". O que que o STF falou? Olha, não importa se ele tem atributos a mais do que esses 5 que nós estamos falando. O que importa é ter esses 5. Se ele tem esses 5 atributos, ele é um tri tem que ser classificado como um tributo. Se ele tiver a mais, isso é problema dele. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Quero agradecer você por ter assistido até aqui. Espero que tenha ficado claro. Então, assim, eu preciso que você entenda esse início muito bem, para que a gente consiga avançar no conteúdo e você entender que direito tributário realmente é uma matéria simples, é uma matéria que basta ser estudada. Siga aí minhas redes sociais, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade de perguntar, que eu vou ter o maior prazer em responder. Um grande abraço e até a próxima aula.